Graça e paz, amados irmãos. Nós vamos refletir na oração do apóstolo Paulo registrada na sua epístola à igreja de Éfesos, aqui no capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Amados irmãos, essa oração é geralmente considerada a mais sublime, a de mais longo alcance e a mais nobre de todas as orações das epístolas paulinas. E possivelmente de toda a Bíblia. Talvez ela seja a mais importante. Essa oração é o ponto culminante da teologia de Paulo. É considerada a oração mais ousada da história. Paulo está preso, está algemado, na antessala da morte, no corredor do martírio, com o pé na sepultura e com a cabeça próxima da guilhotina de Roma, como está aqui no capítulo 3, verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Essa é a sua situação. Ele tem muitas necessidades físicas e materiais, imediatas e também urgentes. Porém, o que se destaca, amados, é que Paulo não faz de maneira nenhuma referência, nenhum pedido a Deus em relação a essas suas necessidades. E com isto, eu quero pensar com os amados aqui, nesta gravação, três aspectos que entendemos ser importante chamar a atenção de todos em relação a esta oração do apóstolo Paulo. A primeira coisa é que Paulo revela sua reverência. Como diz aí, por esta razão ponho de joelhos. Os judeus normalmente oravam de pé. Mas Paulo se põe de joelhos. Essa postura era usada em ocasiões especiais ou circunstâncias excepcionais, na prática judaica. Mas o apóstolo Paulo, então, reverentemente diz: por esta causa eu ponho de joelho. A Bíblia não sacraliza a postura física com quem devemos orar. Temos exemplos de pessoas que oram de pé, assentadas, ajoelhadas, andando e até deitadas. Obviamente, não podemos ser desleixados, com nossa postura física quando nós nos apresentamos diante daquele que está sentado num alto e sublime trono. Um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando a igreja ora, a mão onipotente que dirige o universo se move para agir providencialmente na história. Concordamos com a expressão: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus é quem trabalha. Então, amados, essa é a primeira lição importante aqui desse texto. É a reverência do apóstolo Paulo diante de Deus. A segunda coisa que nos chama a atenção é a motivação de Paulo revela o quanto ele amava a obra de Deus na igreja. Aqui no verso 15 ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A igreja, amados, da terra e a igreja do céu são a mesma coisa. É a família de Deus. Paulo fala aqui da igreja militante na terra e da igreja triunfante no céu como uma única igreja. Somos a mesma igreja. O nome de todos os crentes, sejam os que ainda estão na terra, sejam
os que já estão no céu, está escrito em um só livro da vida e gravado no peitoral do único sumo sacerdote, né, do qual é Jesus Cristo. E pela igreja na terra, o apóstolo Paulo ora. Não tem, amados irmãos, como um ministro fazer a obra de Deus sem ter esta prática. É preciso que os ministros de Deus estejam continuamente colocando diante do Senhor a oração, os pedidos, né, pela a igreja militante, a igreja aqui na terra. Porque aqui na terra, os desafios para a igreja que está no combate, na luta contra o mal, contra as trevas, contra o pecado, a luta é ferrenha. Contra as obras que se levantam contra a missão, contra as obras que se levantam contra a igreja aqui na terra. E por isso, amados irmãos, o apóstolo não perde o seu tempo, mesmo nessa situação adversa, complicadíssima, está preso, está no corredor da morte, do martírio, mas está aqui o ministro orando, pedindo a Deus pela igreja, pelo seu povo, né, para que esse povo possa realmente vencer todas as lutas, os embates que se enfrenta aqui nesse mundo e que são embates duros, né, difíceis, complexos e que requer a presença de Deus poderosa, né, para que se cumpra na igreja militante a palavra que diz que em Cristo somos mais do que vencedores. E por esta causa, então, Paulo se coloca de joelho, mesmo nessa situação, pedindo em favor da igreja. Esta é a segunda lição para nós aqui nessa gravação. A terceira lição, amados, que nós podemos ver é a audácia de Paulo. A audácia de Paulo revela a sua confiança. Olha o que diz aqui no verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu espírito no homem interior. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, amados? O apóstolo manifesta o desejo de que Deus atenda às suas súplicas, mas como? Segundo as riquezas da sua glória. Aí no verso 16, né, do capítulo 3. E é preciso a gente parar para repensar que riquezas da glória de Deus são essas aqui que Paulo diz, que Paulo ora pedindo que o Senhor faça. A glória de Deus, amados, não é um atributo de Deus. Repito, a glória de Deus não é um atributo de Deus. A glória de Deus é o fulgor pleno de todos os seus atributos. A glória de Deus é a máxima, né, do seu poder, da sua grandeza, da sua majestade. A glória não se refere a um atributo, mas todo o ser de Deus. Então, amados, um teólogo chamado Curtis Van Gehan diz que o apóstolo tinha em mente os ilimitados recursos que estão disponíveis a Deus. Aí eu volto aqui ao texto, ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O apóstolo Paulo ora para que todos os atributos de Deus, todo o ser de Deus, toda a grandeza de Deus esteja disponível nesta igreja militante, esta igreja aqui na terra. Olha a oração de ousadia do apóstolo. Aí a gente lembra de Moisés, né? Naquela problemática entre o pecado do povo e Deus falando que não ia mais acompanhar o povo, e Deus fala que vai dar um anjo para levar o povo.
E Moisés então diz: não, Senhor, nós não arregalaremos o pé daqui se o Senhor não for conosco. Nós não sairemos daqui. E aqui Paulo pede ao Senhor para que toda a sua glória, todo o seu poder esteja disponível ao seu povo. Então, amados irmãos, o nome de todos os crentes estão, nesse livro da vida. E Paulo ora para que todos os crentes, que estão neste livro e que milita aqui nesta terra, que o poder de Deus esteja disponível a ele. Ora para que a igreja seja abençoada com todos os benefícios da plenitude do poder de Deus, que são todos os seus atributos. Amados irmãos, o que nós então desejamos, para toda a igreja do Senhor Jesus? É que esta riqueza da glória de Deus se manifeste na sua igreja aqui neste mundo. Como a igreja está precisando desta riqueza de Deus, Porque hoje nós estamos vendo tantos desvios, nós vemos a corrupção, nós vemos uma igreja tão fragilizada, Uma igreja dominada pelos poderes deste mundo, uma igreja corrompida em todos os níveis. Amados irmãos, que esta riqueza da glória de Deus venha então consumir a sua igreja, venha ser derramada sobre a sua igreja, como o apóstolo Paulo aqui está dizendo. E que nós possamos, amados irmãos, estar refletindo de forma mais profunda, O nosso tempo aqui é apenas 12 minutos, já está concluindo, e que o Espírito Santo continue então falando em cada coração, em cada vida, na igreja do Senhor Jesus, por este Brasil e no mundo afora. Muito obrigado, que Deus abençoe então a todos.